Boa noite, meus queridos. Graça e paz à parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Entrando com a live, tem como título Você Sabia? Então eu te convido agora, se assim você puder separar uns minutos, você breve, mas para que eu e vocês, nós juntos, possamos, como sempre eu falo, mergulhar na palavra do Senhor. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça a voz do doce Espírito Santo de Deus. Então eu te convido, e hoje eu quero fazer um pequeno comentário baseado em Romanos, capítulo de número 8, do verso de número 18 ao 22. E aí eu deixei algo para você começar a pensar, refletir, como eu gosto de falar, matutar, né? Então vamos lá, fugir como Jonas. Pense um pouquinho, fugir como Jonas? Ou vamos responder como Moisés? Qual é a sua resposta ao chamado de Deus? Gente, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção que Romanos capítulo 8 traz tantas lições maravilhosas. E eu aqui já refletindo, meditando, já quero dizer para você que aqui mostra para mim e para você que toda a criação ela sofreu consequências por causa do pecado humano, sendo agora ela sujeita à decomposição, futilidade e corrupção. Agora, querido, entretanto, esse processo de deterioração é apenas temporário, graças a Deus, pois o nosso Deus providenciou a esperança da libertação. Então, Ele, o nosso Deus, graças a Deus, providenciou a esperança da libertação. E quando você vai mergulhando, por exemplo, no 8:21, capítulo 8:21 de Romanos, que nós estamos lá, na ocasião da nossa redenção final, como está no verso 23, a mesma criatura será libertada da escravidão à queda e compartilhará de nossa glória, segundo o verso 23 do capítulo 8 de Romanos. Agora, por que eu estou falando isso? Eu comecei a falar aqui, se nós iremos, por exemplo, fugir como Jonas, ou vamos responder como Moisés? Qual é a sua resposta ao chamado de Deus? Eu tenho a minha. Eu não sei se você já tem a sua, mas pense um pouquinho, porque eu estou fazendo essa junção. Para quem não sabe, aí vem uma questão que eu e você temos que parar um pouquinho, mergulhar, buscar entendimento da palavra do Senhor. Nínive estava vivendo uma geração como a nossa nos dias atuais. Então Deus chama, por exemplo, Jonas. Chama Jonas para quê? Para passear, para desfrutar de algum momento de lazer, para sair de um lugar, simplesmente para ir a outro lugar. Não. Jonas, ele te chamou, Deus te chamou, e me chamou justamente para anunciar e falar algo sobre o reino de Deus. E aqui eu comecei a refletir e meditar que Deus chama Jonas principalmente para pregar uma palavra de arrependimento, de salvação àquele povo. Mas qual foi o pensamento dele? Aliás,
qual será o pensamento de muitos hoje na atualidade? Vamos pensar um pouquinho junto comigo? Jonas, gente, ele foge porque ele tirou um pensamento, e esse pensamento que ele tirou, muitos têm tirado e colocou em prática. O que ele fez? O que ele refletiu? Vamos lá. Primeira coisa que você lendo o texto, aquele povo, vou usar até uma linguagem mais atual, aquele povo, eles não são merecedor do perdão de Deus. Eles não merecem ouvir essa palavra, porque se eles ouvirem essa palavra, de fato vai acontecer o quê? O que aconteceu? Arrependimento. E às vezes, o que muitas pessoas sabem é que uma palavra revestida com poder celestial vai trazer de fato arrependimento, vai fazer a gente pensar, refletir. Esses dias eu observando uma postagem e fizeram a seguinte pergunta: se o gritar, a forma de usar de uma, vamos dizer, de uma postura e trazendo aquela gritaria, aquela coisa, tinha unção ou não, era autoridade ou não? Gente, essa pergunta, olha, deu o que falar. Pois bem, uma coisa é você ver alguém gritando, expressando de uma forma, mas uma coisa é alguém falando com a unção de Deus. Muda tudo. E Jonas sabia que no momento que ele abrisse a boca, Deus ia, através daquela linguagem, daquelas palavras, atingir várias pessoas, como atingiu, como aconteceu. Porém, ele fugiu, ele não quis, e Deus teve que usar, como nós sabemos, e usou, e fez, e realizou. E no momento que ele percebeu que tudo que estava acontecendo era a mão de Deus, ele falou a todos daquele navio. Quem já leu a história sabe do que eu estou falando. Quer ver tudo cessar? Quer ver tudo voltar ao normal? Lança eu no mar. E ele foi lançado ao mar. E quando ele foi lançado ao mar, Deus então deu um jeito de levar ele aonde ele não quis. Mas chegando lá, a gente sabe que a história mostra que ele então saiu anunciando e pregando, e o povo se arrependeu. Agora imagina Moisés sendo chamado. Pense agora o chamado de Moisés. Assim eu e você, aí vem o você sabia, muitas vezes você sabe que você fugiu. Então quantas vezes fugimos de levar a libertação a pessoas, sabe? Porque achamos que é pesado demais, ou porque não merece, ou porque tem que pagar por uma situação que às vezes você nem para pensar que nesse momento Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Agora lá ele será o justo juiz, o nosso juiz, mas enquanto estamos aqui ele é o nosso advogado. E ele justamente, ele vai sempre buscar um meio, uma forma de nos levar a um ponto, a uma geografia, a um lar, uma casa, num ônibus, no trem, ou no metrô, no trabalho onde você está, sempre vai te levar a sempre trazer uma palavra que aquela pessoa, ao ouvir, vai entender o recado de Deus. Não adianta você fugir. Aleluia. Não adianta você dizer, eu não quero, eu não vou. Uma hora Deus vai dar aquele jeito maravilhoso, vai falar, e agora? Como que vai ser? Como que você vai fazer? Você vai ter que falar desse evangelho, dessa palavra. Pois bem, Moisés foi chamado para libertar o seu povo do Egito. Gente, por um momento, segundo a palavra, ele não achou capaz e até tentou fugir, mas compreendeu que o seu chamado em libertar aquele povo da escravidão era maior do que o que ele precisaria enfrentar. Tá aí a resposta de Deus para mim e para você. Você pode olhar todas as formas que você quiser e colocar, não, por causa disso, por causa daquilo, não tem jeito. É Deus que atua, é Deus que trabalha, é Deus que levanta, é Deus que envia, é Deus que sempre vai nos colocar no lugar certo, na hora certa. Às vezes eu fico assim só reparando e fico lembrando de tempos lá atrás, quando eu iniciei e aceitei falar do Evangelho de Cristo.
Alguns que já me conhecem por alguns anos, alguns sabem quando eu iniciei falando do evangelho, da palavra, ministrando, tocando, enfim. Alguns sabem que por mais que todas as circunstâncias contrárias que se levantou, como muro, como empecilho, etc., Deus até aqui, Ebenezer, tem me ajudado, colocado alegria no meu coração de ser um canal, de falar das coisas do reino de Deus. E eu falo das coisas do reino de Deus com toda alegria. Assim, meu querido, assim você também está nessa terra, e infelizmente nós estamos sujeitos, por isso que eu estava falando de alguma coisa relacionada ao capítulo 8, estamos sujeitos infelizmente à dor, a doenças, estamos sujeitos porque esta carne, ela não vai entrar no reino dos céus, mas Deus já nos preparou, porque Deus diz muito bem, depois você lê lá 1 Coríntios capítulo 15, mergulha, que há um corpo, e este corpo será igual de Jesus, nós seremos transformados, aqueles que dormem no Senhor serão ressuscitados, e todos nós juntos estaremos com Ele para todo sempre. Então, não adianta a gente parar tudo por causa de certas situações que acontecem com a gente aqui nessa terra. Às vezes não é doença, às vezes não é a falta de recurso, de dinheiro, não. Às vezes, infelizmente, é porque muitas coisas atingem a nossa alma, estamos sujeitos a isso. E aí vem coisas relacionadas, por exemplo, a sentimentos. Infelizmente, aquelas pessoas que a gente, demonstra com o coração um amor, demonstra muitas vezes aquela ajuda, estende a mão, mas sabemos que infelizmente pode acontecer dessas pessoas não corresponder da mesma forma que você imaginava ou estava imaginando que iria ser correspondido. Por isso eu quero dizer uma coisa a você: não se prenda a isso. Se agarre em Jesus. Olhe para Ele. Eu e você temos que sempre focar, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu te convido nesse momento, parar um pouquinho, analisar tudo, desde que você, até esse momento que está me vendo, e Deus permitiu. Até porque eu sempre falo nas lives, eu entro sem esperar alguém para dizer, entrou tantos. Não. Eu lanço a palavra. O Espírito Santo, ele vai encontrar o bom solo e o bom coração para trabalhar e dar a resposta que ele quer dar a você, que tirou um tempinho para ouvir esta palavra. Então, pare um pouquinho para pensar. É você e Deus, sempre será. É eu e Deus, sempre será. Querido, você tem família? Eu também tenho família. Você tem filhos? Eu também tenho filhos. Você tem netos? Eu também tenho netos. Mas lá, todos nós seremos irmãos. E a gente tem que parar para pensar nisso. Aquela passagem que o próprio Jesus, eu já volto aqui, calma, só para você entender. Aquela passagem de Jesus responde, quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E ele fala que são todos aqueles que fazem a vontade de quem? Você nunca leu esse texto? Corre lá, lê o texto. É Deus respondendo algo para você. Temos que cuidar um dos outros. É um cuidando do outro. Mas sempre lembre-se, sempre ponha algo aí no seu coração. Lembre-se disso. Querido, eu e você, nós temos que lutar. E é uma luta constante contra o inimigo da nossa alma e contra, infelizmente, o pecado. Porque eu e você ainda não saímos daqui, estamos aqui. E aí que vem o que eu comecei a falar, comecei a trazer à tona uma palavra para você começar a refletir. Ei, vamos fugir como Jonas? Ou vamos acatar e ser como, ou ter atitude, melhor dizendo, como de Moisés? Pois é, porque Moisés libertou o povo da escravidão egípcia. E hoje a nossa geração espera que a manifestação dos filhos de Deus, para essas pessoas também terem o que eu e você um dia conseguiu, encontrar o verdadeiro Senhor da nossa alma, e Ele sim é que tem nos libertado de muitas coisas. Nós estamos sendo lapidados, e lapidados principalmente por causa do erro, por causa do pecado. Pense um pouquinho no que eu vou falar, pense agora.
Você poderia ter nascido em uma outra geração, você poderia ter nascido muito mais à frente em outra geração, mas foi Deus, oh aleluia, que permitiu eu e você, todos nós, nascêssemos nessa geração. Então, já que Deus permitiu, vamos investir, vamos anunciar, vamos falar das coisas celestiais, vamos falar sobre o reino de Deus, vamos clamar, vamos louvar, vamos encher as redes sociais com as coisas que nos levam a pensar nas coisas do alto. É porque de lá Ele vai voltar, vai nos levar e de lá vamos ficar com Jesus. Você consegue entender isso? Você compreende? Que já que eu poderia estar falando qualquer outra coisa, e eu falo sempre de quem? Eu falo do meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Eu falo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu gostaria que você, junto comigo, por isso que eu falo que sempre no final, não deixe de compartilhar, não deixe de semear, porque o semeador saiu a semear, e eu e você como igreja podemos nos unir justamente para isso. Gente, para quem não sabe, e aí vem o Você Sabia, existe um anseio ardente desta geração pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Oi? Você entende como é legal? Como é gostoso quando você tem compreensão da palavra do Senhor? E eu repito, existe um anseio, gente, ardente desta geração pela manifestação dos filhos de Deus. E para manifestarmos a glória de Deus nessa geração, nós precisamos, gente, ter a visão da eternidade. Quantos ainda se prende às coisas da terra, luta e peleja pelas coisas da terra, brigam pelas coisas da terra, desfaz de coisas que poderiam conduzir à vida eterna por causa das coisas da terra. E aí vem, você tem que ter a visão da eternidade, entender que a vida não se resume em coisas terrenas. Precisamos, gente, viver para o reino de Deus. Quando você como igreja temos uma visão grandiosa da glória de Deus, tudo aqui se torna pequeno. Está te respondendo alguma coisa? Aí vem a resposta de Deus para você em relação ao que você é. Se de fato, como eu gosto de falar, se de fato você é um discípulo do Senhor Jesus, você realmente é filha e filha de Deus, aí está a resposta, da parte de Deus para você. Então, não abra mão disso, se agarre, lute por aquilo que você um dia assumiu, foi até publicamente, né? Eu fui, não sei você. Eu aceitei Jesus e eu não tive vergonha não. Eu admiti, preciso de ti, Senhor. Tu és o meu Salvador. Aleluia. Outra coisa, além de ter essa visão da eternidade, buscar um alinhamento espiritual, gente. Nossa vida, nosso coração, nossos sonhos, planos, nossas vontades precisa estar alinhado à vontade de Deus. E fechando hoje, Você Sabia, eu e você temos que sair em nome de Jesus. Temos que sair da zona de conforto. As coisas, querido, que nos acomodam, nos afastam das coisas de Deus, até mesmo as que são lícitas. Eu quero deixar bem claro, tá? Deixar bem claro, você não vai mudar a sua geografia onde você está. Uso até algo mais forte, você não vai mudar o mundo ou a geografia onde você está sentado nessa cadeirinha de domingo a domingo. E eu sou uma pessoa que sempre vou estar falando do discipulado, do ide, não só de ir, mas ir e fazer discípulo. Então, repito, sair da zona de conforto significa
que você não vai ficar só sentadinho na cadeira. Não, você vai participar, você vai se envolver, você vai chegar lá dizendo, olha, era 1 talento, mas está aqui. Era 2, mas está aqui. Era 3, está aqui. Era 4, está aqui. Era 5. Glória a Deus pela sua vida. Eu desejo a você uma boa noite, de coração. Eu desejo a você que o Espírito Santo venha falar profundamente, muito mais a você. Hoje, baseado em Romanos capítulo 8, eu trouxe apenas esse comentário, verso 18 ao 22, para que todos nós, como igreja de Cristo, eu quero dizer algo a você que muita gente não fala, mas a verdade tem que ser dita. Quantas placas vai ter lá no céu? Nenhuma. É um povo só. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo, ele é o cabeça. Então lá, muitos de vocês, alguns me conhecem, glória a Deus, mas muitos não me conhecem fisicamente, não conviveu, não esteve comigo em alguns cultos nas cidades que eu nasci, fui criado. Não. Alguns que me conheceram lá no Distrito Federal, em Brasília, em Minas Gerais, na Bahia, glória a Deus, Rio de Janeiro, enfim, alguns estados que Deus permitiu colocar meus pés. Sim, em Minas Gerais, Terra Boa. Sim, eu fui ali em Cruzeiro, entende? Em alguns lugares Deus me permitiu, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ei, a igreja de Cristo são milhares e milhares, e todos nós vamos estar lá, servindo a Deus para toda a eternidade. Pense nisso, reflita. Vamos viver como igreja. A igreja de Cristo está vivendo seus últimos momentos nessa terra. Eu sempre digo isso, está para acontecer algo extraordinário, então não abra mão disso. Vamos refletir, pensar e vamos ser, de fato, gente, discípulos do Senhor Jesus, saindo da zoninha ali de conforto, transmitindo uma palavra. Se você vai publicar, começa a semear as coisas do reino de Deus. Se você puder, aproveite esse momento que você deu um tempinho vendo esta live, compartilhe, coloque aí seu comentário, deixa aí, começa a semear, vamos juntos ser como aquilo que eu sempre falo, sermos como está em João capítulo 17, ser uma verdadeira igreja, amém? Então eu desejo a você uma boa noite, Deus te abençoe, que você tenha um sono do justo, que o Senhor Jesus venha falar mais com você, muito mais, e nos ajude aí a compartilhar, nos ajude em oração, na intercessão, e vamos juntos celebrar o Rei Jesus, tá bom? Deus te abençoe, claro, não esqueci, receba aí meu abraço, beijo no seu coração, shalom, boa noite, povo lindo de Deus, aleluia.